para você entender um pouquinho a história, estava numa época ali onde você tinha o Império Romano dominando tudo, a Judéia toda era dominada pelo Império Romano, que permitia ter seu rei. Eles permitiam que os judeus tivessem seu rei lá, né? Como tinha o Herodes, por exemplo. E aí, mas Roma exigia uma coisa: eu preciso sustentar o império. Para sustentar o império, como é que você sustenta o império? Com cobrança de impostos. Sempre foi assim a história. A história é assim: um povo domina outro povo e o povo dominado paga o imposto para aquele que é o opressor, o dominador. Então, o Império Romano, como tinha direito sobre todas as suas terras conquistadas, ele exigia um pagamento de imposto. Para uma população pobre, com dificuldade de se manter, lembrando que há 2000 anos atrás não tinha o conforto que se tem hoje, não tinham as regras trabalhistas que se tem hoje, não tinha as regras de uma convivência humana que se tinha hoje. Gente, você não imagina, não dá para a gente imaginar como era naquela época, como eram as questões de segurança pública, como eram as questões sanitárias, como eram as questões de trabalho, da vida. Era muito complicado. Já imaginou um povo oprimido, um povo duramente cobrado, e não só pelos governadores ou pelo governo romano. Eles eram cobrados também para trazer a taxa do templo, mais imposto. Você já imaginou isso há 2000 anos atrás? Tanto imposto, assim, imposto disso, imposto daquilo, muito imposto lá, tem que cobrar, tem que pagar aqueles impostos, né? Isso acontecia só no passado, né? No passado era assim. E aí, gente, o que aconteceu? Adivinha quem é que tinha que cobrar o imposto dos judeus para pagar os romanos? Mateus. O cargo dele era de publicano. Ele cobrava dos judeus para dar para os romanos. Pergunta a você, era uma pessoa querida? Sem contar que os publicanos tinham uma máxima, né? Zaqueu era assim, né? Eles tinham uma máxima, os cobradores de impostos, né? Daquela época, eles ganhavam a mais, assim, eles cobravam a mais para tirar o deles, né? Então naquela época era muito forte isso, eles cobravam uma taxa de 10 e repassavam 4, 5, os outros 5 embolsavam. Então os publicanos, eles eram odiados. Era um ódio assim, tremendo. Por quê? Porque vinha tirar do mais pobre para dar para o mais rico e ainda lá, sabe? Olha, era um caos. E ainda tinha que pagar imposto também para o templo. Olha, lembra quando Jesus mandou Pedro pegar uma moeda, né? Que era o dracma da boca do peixe para pagar a dele e a de Jesus, né? A de Pedro e de Jesus. Então era tudo cobrança, cobrança. Então, era esse o mundo que estava. E tinha lá também nesse mundo, era muito interessante, que se levantavam nacionalistas judeus que queriam derrubar o Império Romano. Olha a loucura, gente, olha a loucura. Não dava conta, né? Não ia dar conta, mas eles se levantavam. Em vários lugares você vê que se levantavam contra o Império Romano, e aí o que acontecia? Muitos deles morriam. Então esse era o cenário, eu queria mostrar esse cenário para vocês. Deu para entender o cenário? Legal. Aí entra Mateus, odiado, desprezado. Dentre esses publicanos, alguns ali que ficavam a serviço do governo para tirar os tributos, alguns passavam muitas dificuldades, até que um dia Mateus, ali na coletoria, que é um lugar que fica na entrada da cidade, cobrando os impostos. De repente, a gente lê aqui no capítulo 2 de Marcos, capítulo 2, no versículo 13, diz assim, que Jesus foi para o Mar da Galileia e todo mundo seguia ele estava ensinando lá, até que ele viu Mateus, ou Levi, né, que é o nome dele, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, segue-me. Levantando, o seguiu. Já pensou isso? Você já pensou isso? Mateus, culto, contador, provavelmente ali, né? Mexia bem com números, poderia ser um bom administrador. Disse, rapaz, eu vou precisar dele. Eu comentei com vocês que em todas as histórias que a gente conta aqui, todos os nossos encontros, a palavra ela vale para aquela época, mas vale para essa época também, né? E eu vejo nisso, eu vejo assim que Mateus não tinha ideia de que na profissão odiada que ele exercia, no papel que ele exercia, Mateus trabalhava e ganhava o seu dinheiro e ganhava seu sustento num trabalho que provavelmente não lhe trazia prazer. Ele trabalhava em algo que não dava muita alegria para ele. Ele trabalhava em algo que dava dor de cabeça para ele. Não estava fazendo o que ele queria. Mas Mateus estava fazendo o que Deus queria. Ele estava lá, se matando, ralando, para trabalhar num negócio que só dava problema para ele, mas Deus tinha um plano para ele.
E é isso que eu trago para nós. Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa que a gente nem imagina aonde vai dar aquilo. Por que eu estou fazendo isso? Sabe por que você está fazendo o que você está fazendo? Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Tenha certeza absoluta que Deus tem um propósito na tua vida. Como tinha na vida de Mateus, que não entendia em hipótese alguma que o próprio Filho de Deus o escolheria para segui-lo. E Jesus chamou, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que estando sentado à mesa, agora olha que coisa, na casa, né, do Mateus, também estavam sentados à mesa junto com Jesus os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e fariseus, sabe os religiosos, carinha de religioso, roupinha de religioso, voz de religioso, vendo comer com os publicanos, que eram os cobradores de impostos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, rapaz, fala aqui comigo, Os sãos, ou aqueles que acham que são sãos, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os que são justos, ou que se acham justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E aí, olha que coisa, Mateus, numa profissão doída, cansada, derrubada, sendo maltratado por todo mundo. Quando ele tem a alegria de seguir a Cristo e dar aquela festa para todo mundo lá, de alegria, já vem gente colocando o dedo, né? Já vem gente apontando. Sabe quando às vezes você começa a se dar bem numa coisa e as pessoas começam a te apontar? Você começa a se dar bem em alguma coisa e já vem gente lá para querer prejudicar você? É isso que estava acontecendo com Mateus. Mateus estava ali, todo feliz, todo compartilhando. Cristo me escolheu, eu vou estar seguindo o Senhor Jesus. Mas estava todo mundo lá falando, por que Jesus fica ali? Por que aquele lá? Por que ele tem? Sabe o que é isso? Espírito de inveja. Espírito de inveja. Inveja de Mateus. Inveja de aqueles que precisam de Jesus Cristo e que têm Jesus pelo arrependimento. Então é isso a primeira coisa que a gente vê justamente, né, nesse ponto aí tão forte. Outra coisa que vale a pena também a gente lembrar é que quando nessa loucura que estava ali de nacionalismo, o Mateus não se envolveu com os nacionalistas que queriam derrubar o Império Romano. Ele poderia ter se envolvido, mas ele não se envolveu. E isso depois foi falado lá na frente, quando Gamaliel foi defender Pedro, quando estava lá para ser julgado, ele falou, olha gente, cuidado, porque é o seguinte, Teudas, né, e outros se levantaram, e o Galileu, né, se levantaram contra o Império Romano, se levantaram dizendo que estavam lá em nome de Deus, e morreram todos. Então se é de Deus vai prosperar, se não for de Deus não vai prosperar. E Mateus foi inteligente, foi esperto, não entrou para essa linha de querer brigar. Ele aceitou, ele se submeteu e ali Deus usou a vida dele. Então muitas vezes não é na briga, não é na tempestade, não é na mão, não é assim que a gente vai ganhar as coisas. Muitas vezes é na paz, é na tranquilidade. É você entregar na mão de Deus e deixar que Deus opere. É você crer realmente que na situação que você está, na dificuldade que você está, às vezes, no ódio das pessoas a você, ou no desprezo, ou o que seja, Deus tem um plano na tua vida, desde que você confie, desde que você escute a voz dele te chamando e você o siga. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o restante. Então aqui nós vimos Mateus chegando, Mateus começou a ser um dos apóstolos, ficou lá com Deus, ficou lá com Jesus, ficou lá tudo mais. Aí a partir dali, o que nós temos? Nós temos livros históricos. E tem alguns livros históricos que contam que Mateus foi até a Etiópia. Meu Deus, onde é a Etiópia? O que tem a ver a Etiópia? Eu não sei se vocês sabem, e depois procurem saber, tem um filme, assista esse filme, é um filme real, de judeus da Etiópia. Judeus da Etiópia que estavam sendo mortos e o próprio governo de Israel foi salvar esses judeus, porque eles consideram que aqueles judeus lá na Etiópia mesmo, eles são judeus e tem que ser defendido. Aonde tiver um judeu tem que ser defendido por Israel. Vale a pena, é um filme forte, mas vale a pena. Mar Vermelho. E a coisa interessante, né? Fazendo uma comparação com o Mar Vermelho, atravessar o Mar Vermelho. Vale muito a pena. Então, mas de onde nasceu esses judeus da Etiópia? Que são chamados até de judeus negros, né? É onde você vai fazer a busca, você vai encontrar judeus negros. Porque são etíopes, né? E aí, de onde que veio? Eu não sei se vocês se lembram lá em 1 Reis, capítulo 10, se não me engano, 1 Reis. Você vê uma rainha visitando Salomão. Contam as histórias, existem histórias aqui, historiadores e outras histórias, dizendo que Salomão teve um relacionamento com essa rainha e quis que ela ficasse lá, mas ela tinha, as mulheres, elas eram líderes lá, na rainha de Candace, né? O próprio Felipe batizou um dos administradores, né, da Etiópia. Então, ele disse que houve essa descendência vinda lá de Salomão e que também eles eram orientados à religião judaica. Por isso que existem muitos judeus etíopes, né? Por quê? Porque tiveram lá dessa rainha que foi visitar Salomão e se converteu ao judaísmo e trouxe essa religião para lá. É claro que teve muita briga. Por quê? Porque ali era uma região extremamente idólatra. Extremamente idólatra. Era um povo muito, muito, muito idólatra. Aí,
Mateus, cobrador de impostos, odiado, numa região difícil, ele, segundo a história, acredita-se, que ele desceu até a Etiópia e foi começar a pregar. Existem as igrejas coptas, que são igrejas egípcias, mas tem a copta de Lalibela. A Lalibela, né, que era um rei, né, o rei Lalibela, ele se converteu ao cristianismo e conta, né, tem essas histórias de uma tradição oral de que Mateus foi pregar lá. E ele começou a pregar numa região onde tinha muitos nativos ferozes, raivosos, que eles idolatravam. Eles tinham lá algumas pedras, segundo, né, a história, várias pedras, assim, milhares de pedras fálicas, né, que eram uma adoração para a fertilidade, e adoravam ali a deuses, a demônios, né? E Mateus foi pregar contra isso. Imagine você pregar contra um poder das trevas, contra um poder religioso, e ali conta-se essa história, nessas pedras de até 5 metros de altura, que Mateus foi cercado por caçadores que o apedrejaram, levaram ele à frente do rei, já todo ferido, o queimaram e depois o decapitaram, tiraram sua cabeça. E aí a gente vê mais uma das histórias de um servo de Deus, um apóstolo, sendo morto em serviço, enquanto estava pregando, enquanto estava evangelizando. E a gente vai olhando, né, pessoal, não teve ninguém que, assim, pudesse imaginar, assim, eu fico imaginando, eu estou colocando, não digo sim todos, mas eu acho que não posso dizer ninguém, mas eu acho que a grande maioria não pode imaginar, não consegue imaginar, pelo menos aqui no Brasil, o que é ser perseguido até a morte por pregar algo que você crê. Não tem essa noção da dificuldade de uma pregação. Não tem a noção de não poder usar uma Bíblia em alguns lugares no mundo. Tem alguns lugares no mundo que você não pode orar em público. Tem alguns lugares que você não pode pregar. E se você tem lugares onde que, se você estiver evangelizando e tiver 2 testemunhas que provam que você está evangelizando, você é preso, porque não pode evangelizar. Então, às vezes, a gente não tem essa noção de alguém sendo apedrejado, sendo queimado, sendo cortado sua cabeça, sendo ferido. Por quê? Porque está pregando a Cristo, porque está pregando a salvação. E a gente não tem essa noção. Alguns pregadores, até recentemente eu ouvi um deles dizendo que nós estamos como um sapo em banho-maria. O negócio vai esquentando, a gente nem sente, porque está tão confortável. Não tem luta, não tem perseguição. Aqui tudo é muito fácil. Mas eu sinceramente, eu vejo que, graças a Deus, ainda tem pessoas que estão acordadas para a vida espiritual, estão atentas, estão buscando não mais somente a si, mas o bem do outro. Não estão buscando só a sua própria satisfação, mas dentro daquilo que faz, consegue imaginar o que eu posso trazer de bem, de bom para outras pessoas. Como é que eu posso pregar mais o Evangelho? Como eu posso ensinar as pessoas a crescerem espiritualmente? Como a minha missão, minha vocação, que é ensinar, como que eu posso ensinar as pessoas a se desvencilharem de um mundo com tanta legalidade, com tantas assim, regras humanas para atrair a religião? Como é que eu posso fazer as pessoas acreditarem
que Cristo habita nelas e que elas têm o Espírito Santo de Deus dentro delas e que elas podem todas as coisas naquele que a fortalece, sem ter aquela dependência emocional e muitas vezes até uma dependência doentia de pessoas ou de legalidades, né? Então, o que eu quero trazer aqui com esses mártires, que ali naquela época nós tínhamos grandes líderes, apóstolos, que entregaram a sua própria vida para trazer o Evangelho. E o que Cristo está pedindo hoje é que você também entregue a sua vida por amor ao Evangelho. Mas não é só a vida física da alma ser morta, não, da alma ser morta, do corpo ser morto, mas entregar a Cristo a sua vida é fazer morrer o velho homem, fazer morrer as vontades da carne, fazer morrer aquilo que leva ao mal. Os apóstolos morreram por Cristo. E a pergunta é: nós estamos morrendo por Cristo? Morrendo para nós mesmos? Ou estamos apenas nos centrando em nós mesmos? Recentemente eu ouvi um pregador dizendo: as pessoas estão vindo aqui na igreja para querer casa, querer carro, querer casamento, querer cura, querer. E eu não vejo ninguém vindo aqui na igreja para dar, para doar, para se dar. Não vejo, só vejo a pessoa querendo. Eu quero minha bênção, é só brigando por bênção. E aqui a gente vê servos de Deus, Estevão, João Batista, Tiago, Mateus, entregando a sua vida por amor ao Evangelho, pregando o Evangelho. E eu acho que é isso que, quando Deus colocou no meu coração trazer aqui os mártires da igreja, eu acho que os mártires, que eu chamo os mártires de Cristo, eu creio que Deus estava querendo, na realidade, me provocar no sentido de que eu preciso ser um mártir de Cristo para as coisas dessa vida. Se não morrer pregando, porque aqui não se mata por se pregar, graças a Deus, né? Fazem outras coisas, né? Tentam impedir, por exemplo, se teve gente que foi orar o Pai Nosso dentro de uma classe, dentro de uma sala de aula, e ele foi chamado a atenção pela diretoria, porque orou o Pai Nosso em sala de aula, né? Tem lugares que você não pode mais ler a Bíblia. Então, tem alguns tipos de perseguição, mas são perseguições brandas. Não põe em risco a própria vida, mas nós temos que ser mártir das coisas deste mundo, morrer para as coisas deste mundo. E eu acho que é isso que vai trazer para a gente a grande bênção, um grande ponto. Ainda a gente vai trazer, na semana que vem, vai trazer Marcos, na outra André, na outra Judas, depois Bartolomeu, Felipe, Simão. Vamos trazer todo mundo aqui, gente. Nós vamos trazer todo mundo pelas histórias, né? Por histórias que a gente tem. Vai ter também Martin Luther King também, Pedro, o Justino, que é o mártir também, vários que a gente vai estar trazendo aqui, para a gente poder estar compartilhando com vocês que a vida dos pais da igreja, ou dos grandes líderes de igrejas, não foram fáceis essas vidas. Não foi fácil viver a vida que eles viveram. E o que a gente tem a ganhar com isso, nesses sábados que a gente vem aqui, conhecer um pouquinho da história, conhecer um pouquinho de gente que se matou no bom sentido, né? Se doou para que o Evangelho chegasse até onde nós chegamos. Um outro livro legal é o Contrabandista de Deus, que era um servo de Deus que orava e Deus mandava ele contrabandear Bíblias para a muralha lá da cortina de ferro lá que era o comunismo, que tinha lá pro lado da União Soviética e tal, e mostrava ele, tem uma vez que o
O carro foi revistado, cheio de Bíblia e ninguém achou nada. Foi uma coisa assim muito linda, o contrabandista de Deus, que contrabandeava a Bíblia. A gente já viu pessoas da Coreia do Norte, né, e da China, que nunca tinham pego a Bíblia na mão e quando pegaram pela primeira vez choravam e abraçavam chorando, gente. Chorando porque conseguiram ter uma Bíblia. Conseguiram ter uma Bíblia. E chorava, agarrava, chorava. Como também tem histórias de que cada um, como não podia ficar com a Bíblia, era proibido, arrancavam as folhas, então cada um tinha uma folha e decorava aquela folha. Então quando eles se encontravam, quando iam ler algum trecho, queria falar da Bíblia, não tinha a Bíblia, porque não podia ter a Bíblia, mas cada um decorava então a sua parte. Vamos falar sobre Mateus, se levantava, ele está comigo, Mateus capítulo 3 está comigo, e ele vai lá e fala, porque é isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo de nós. Quando a gente vê essa vida dos santos, apóstolos, aqueles que são servos de Deus, essas vidas devem nos inspirar a que vamos fazer a obra de Deus, vamos viver essa obra de Deus e deixar um pouquinho, né, o comodismo, deixa para lá, não vou fazer não. Faça, meu querido, faça a obra do Pai a tempo e fora de tempo. Peço a tua bênção sobre todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que sejam fortemente, ricamente abençoados e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, sua família, sua casa hoje e sempre. Amém, amém e amém. Gente, um beijo, não dá nem vontade de ir embora, mas eu preciso ir. Fiquem com Deus. Segunda-feira a gente se encontra aqui. E aí eu conto para vocês como que foi minha segunda. Minha segunda promete, gente, promete muito. Obrigado pelos coraçõezinhos, Diana. Obrigado aí, Galvão. Obrigado aqui, Claudinha. Obrigado aqui pelos coraçõezinhos de todos vocês. Ó, Jussiara também, que Deus abençoe. Deus abençoe a vida do pastor e a cada lar aqui representado. Eu fico feliz de ter o Senhor como meu pastor. Que Deus abençoe sempre. Quando eu preciso, o Senhor me deu a palavra. Ô, Beth, querida do meu coração, e sempre estou aqui ao seu dispor, Beth. Você mora no meu coração, tenha certeza disso. Sempre estaremos orando, sempre estaremos juntos aqui, todos vocês. Amém, queridos. Um beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.